Olá pessoal, a partir da aula de hoje eu vou começar a explicar a expansão marítimo-comercial, né? Também conhecido nas aulas de história como as grandes navegações, que é um assunto que fala sobre o contato da civilização europeia com as civilizações que existiam aqui na América, as civilizações pré-colombianas, e por que aconteceu, né, essa migração entre o Oceano Atlântico. Tá? Então vou explicar um pouco sobre as causas das grandes navegações e quais são os países principais que se destacaram aí nesse processo, beleza? Então vamos começar. Então, o contexto que a gente tem das grandes navegações é o contexto da Baixa Idade Média, né, que é o contexto que normalmente é estudado em história geral. Então, algumas características que nós temos aqui durante esse período da Baixa Idade Média, o período que vai aí entre o ano 1000 para frente, né, até 1500 mais ou menos. Então, você tem as cruzadas. O que as cruzadas foram de importante, né? As cruzadas foram aqueles movimentos, aquelas guerras religiosas nas quais os cristãos tentaram conquistar a cidade de Jerusalém. Elas não atingiram o seu objetivo, que era conquistar Jerusalém, mas elas tiveram um efeito colateral. E o principal efeito colateral que a gente teve das cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio. Ou seja, durante a Idade Média você praticamente não tinha comércio acontecendo, seja marítimo ou terrestre, porque o feudalismo, os feudos no feudalismo, eles eram praticamente autossuficientes. Mas com as cruzadas você vai ter de novo comércio acontecendo, especialmente no mar Mediterrâneo, juntando o Ocidente com o Oriente. Então você vai ter de novo esse contato entre a civilização ocidental e a civilização oriental, principalmente através do comércio. E isso vai provocar na Europa uma consequência que nós chamamos de renascimento comercial e urbano. Ou seja, a partir dessa reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio, você começa a ter na Europa Ocidental, deixa eu circular ela aqui no mapa, nessa região aqui, você começa a ter de novo cidades. Nessas cidades, você começa a ter o desenvolvimento de uma burguesia. Né? A burguesia são os habitantes dessa cidade que lidam com o comércio, especialmente de um tipo de produtos que era comum você ter no Oriente e que se tornavam artigos extremamente caros de luxo no Ocidente, que são as especiarias. Né? Inclusive, no mapa que a gente tem ali do lado, a gente tem algumas das principais especiarias e as rotas das especiarias, como, por exemplo, a rota da seda e da porcelana, né? Produtos que vêm da China, alguns outros produtos, como algodão, pau-brasil, cravo, canela, especiarias que vinham daqui dessa região da Índia, né? Outras especiarias como gengibre, noz moscada, que vinham dessas ilhas que você tem aqui. Então, aqui no Oriente, nessa região aqui do Oriente, você tem a produção dessas especiarias que, através dessas rotas comerciais aqui, elas vão parar no Ocidente. Tá? Então, isso é uma das características que você tem aí durante esse período do renascimento comercial e urbano. E essa rota de especiarias, ela tinha um hub, uma cidade principal que interligava essas rotas todas de especiarias. E o nome dessa cidade é Constantinopla. Constantinopla é a capital do Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, e ela tem uma posição estratégica. Então, no mapa aqui em cima, né, você tem essa parte aqui. Isso daqui é a Europa, isso daqui é a Ásia. E aqui, nessa pontinha aqui, você tem a cidade de Constantinopla. Então, a cidade de Constantinopla é uma cidade que faz a ligação entre o continente europeu e o continente asiático. E essa cidade, ela era uma cidade completamente voltada para o comércio, né? Especialmente o comércio marítimo, porque você tem a ligação também entre o mar Mediterrâneo, que está aqui, com os outros mares que você tem aqui para o norte. Então, tudo isso passava por essa região aqui de Constantinopla. Então, Constantinopla era uma cidade que vivia do comércio, especialmente o comércio de especiarias. E essa cidade ela era praticamente inexpugnável, ou seja, era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada por causa das suas muralhas. Né? Atrás de mim tem o sistema triplo de muralhas da cidade de Constantinopla. Problema: você tem um desenvolvimento de uma civilização que nós chamamos de Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano começou a conquistar territórios e mais territórios e mais territórios na Ásia, até que ele chega nas portas de Constantinopla. E quando ele chega nas portas de Constantinopla, eles fazem o cerco da cidade de Constantinopla em 1453. Acontece isso que está ali do lado. Né? Você tem
um cerco que vai envolver catapultas, que vai envolver um monte de soldados, trebuchets, torres de cerco, mas tem uma novidade aqui. E essa novidade, deixa eu circular essa daqui, é isso que aparece aqui. Isso aqui são canhões de guerra. E durante praticamente uma semana, incessantemente, as muralhas de Constantinopla foram bombardeadas, 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 até que em 1453 a cidade de Constantinopla cai na mão dos muçulmanos. O Império Romano do Oriente é desmantelado e Constantinopla se torna uma cidade muçulmana. O Império Turco-Otomano ele coloca tantos impostos, que era praticamente impossível você comprar especiarias agora a partir dessa rota de Constantinopla. Então os cristãos, por causa da queda de Constantinopla, precisavam encontrar uma nova rota, um novo caminho para as especiarias que gerava tantas riquezas. Por causa disso, vão começar as grandes navegações, porque os europeus não iam deixar de consumir ou de comprar, de vender especiarias. Então, agora que eles não podem mais fazer o caminho por Constantinopla, agora que a rota pela terra, né, essa rota terrestre, estava praticamente fechada, agora os europeus precisavam encontrar um novo caminho para as especiarias. E é por causa disso que eles vão desbravar o Oceano Atlântico à procura de uma nova rota para essas especiarias. E é isso que nós chamamos de expansão marítimo-comercial, também conhecido como as grandes navegações. Tá? Então, as grandes navegações foram esse processo no qual os países europeus vão desbravar o Oceano Atlântico à procura de uma nova rota para as especiarias por causa da queda de Constantinopla. O primeiro país a fazer as grandes navegações é Portugal, né, o que nós chamamos de pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro país? Por que Portugal foi o primeiro país a desbravar os perigos do Oceano Atlântico? Afinal de contas, desbravar o Grande Azul não era para qualquer um, era extremamente perigoso, eles tinham uma série de medos, né? Eles acreditavam em monstros marinhos, como os que aparecem ali, eles acreditavam que a linha do horizonte era um abismo, né, que você ia cair, né, num lugar sem fim. Eles acreditavam que a Terra ela era plana, né, cheia de gigantes e outros tipos de monstros que habitavam essas terras. Então, assim, por que Portugal foi o primeiro país a desbravar o Grande Azul, desbravar o Oceano Atlântico, a enfrentar os medos e fazer essas grandes navegações? Existem alguns fatores que explicam o pioneirismo português. Primeiro fator, Portugal foi a primeira monarquia nacional. Ou seja, Portugal foi o primeiro país entre os países europeus a passar por esse processo de superar o feudalismo e se transformar num país governado por um rei com poderes absolutos, apoiado por uma burguesia mercantil. E por causa disso, pelo fato de você ter um rei, né, que vai centralizar o governo e vai conseguir ter dinheiro para investir nisso, e uma burguesia mercantil que tem interesse no desenvolvimento desse comércio, né, que você tem essa associação entre Portugal ser o primeiro país a ser uma monarquia nacional e o pioneirismo português. Esse é um dos fatores que explica por que Portugal foi o primeiro país a fazer as grandes navegações. Segundo, a localização geográfica de Portugal, que é um país costeiro, né? Aqui em cima você tem o mapa de Portugal, você tem o mapa da Península Ibérica, né, que é uma pontinha que você tem lá na Europa, que é formada por dois países, Espanha e Portugal. E se você olhar o mapa aqui, você vai perceber que Portugal ele é completamente voltado para o Oceano Atlântico. Ou seja, o mar sempre fez parte da vida de Portugal, né? As navegações, o comércio marítimo, pesca, sempre fez parte do DNA de Portugal. Então, o fato dele ser um país costeiro também vai favorecer isso e ele está bem na pontinha, voltada bem para o Atlântico. Uma outra característica, né? A escola de Sagres. A escola de Sagres é uma escola que provavelmente é fictícia, tá? Então provavelmente é uma invenção que aconteceu. Mas a história da escola de Sagres é que o governante de Portugal, o infante Henrique, ele resolveu juntar os sábios que conheciam de navegação no seu tempo e ele juntou esse conhecimento todo nessa escola de Sagres para promover um desenvolvimento científico, um desenvolvimento náutico em Portugal. A escola de Sagres pode nunca ter existido,
mas Portugal tinha pelo menos 3 conhecimentos muito mais avançados do que os outros países, né, do seu tempo que favoreceram esse pioneirismo português. Quais conhecimentos são esses? Primeiro, a construção de navios, né? Os navios que os portugueses construíam eram chamados de caravelas, que são esses navios aqui. Esses navios, eles tinham um sistema de velas bem complicado que possibilitava eles navegarem inclusive contra o vento. Né? Ele não era movido a remo, ele era movido a vento, mas esse sistema todo de velas deles fazia com que se o vento soprasse para lá, você conseguia aproveitar essa força do vento para você ir para lá, zigue-zagueando contra o vento, aproveitando só 10% da força do vento, mas você conseguia fazer isso. E essa era uma tecnologia náutica extremamente desenvolvida. A segunda coisa que Portugal tinha conhecimento era de navegação através das estrelas. Esse era um conhecimento que os muçulmanos tinham e o contato de Portugal com os mouros, com os muçulmanos, fez com que eles pudessem utilizar a navegação através das estrelas, principalmente através do astrolábio, que é isso daqui. Tá? Isso daqui é um computador que existia naquele tempo. Você aponta isso para uma estrela, coloca isso nas posições certinhas e a partir disso você consegue fazer uns cálculos para colocar a tua posição no mapa. Tá? Então isso era uma tecnologia extremamente avançada para o seu tempo. Isso e a simplificação disso, que é chamado de quadrante. O quadrante vem de quarto de círculo, era praticamente um transferidor com fio de prumo que você apontava para uma estrela, aquele fio de prumo te dá um grau e com esse grau você sabe em qual paralelo que você está. Esse tipo de navegação feita pelas estrelas era um conhecimento que os muçulmanos tinham e que os portugueses aprenderam com eles. E o terceiro conhecimento era a cartografia mais avançada naquele tempo. Naquele tempo não tinha o Waze e o Google Maps. Como é que você fazia mapa? Você fazia mapa com relatos de viagem. Pessoas que foram para o lugar ou que escutaram falar daquele lugar, elas eram reunidas e alguém desenhava os mapas com base no conhecimento de outras pessoas. E os conhecimentos náuticos, cartográficos mais desenvolvidos que existiam naquele tempo eram de Portugal. Então, mesmo que a escola de Sagres não tenha existido, esses conhecimentos Portugal tinha, conhecimentos muito avançados, que junto com o fato de ser um país costeiro e de ser uma das primeiras monarquias nacionais, fizeram com que Portugal fosse o primeiro país a fazer as grandes navegações. Agora, a rota que os portugueses utilizaram, ela é conhecida como périplo africano. Né? Périplo significa aventura, e a aventura que os portugueses fizeram foi contornar a costa da África. Então, Portugal, que está aqui, o objetivo dos portugueses era chegar para cá. Mas para eles chegarem para cá, o caminho que eles precisaram fazer foi contornar a costa da África. E esse périplo africano ele começa antes da tomada de Constantinopla, porque o primeiro passo que os portugueses fizeram foi em 1415, com a tomada dessa cidade no norte da África, que é chamada de Ceuta. Então, os portugueses, conquistando a cidade de Ceuta, eles conseguem estrangular o comércio marítimo no mar Mediterrâneo. As cidades italianas que faziam comércio aqui no mar Mediterrâneo precisavam passar pelo Estreito de Gibraltar aqui para ir para o Oceano Atlântico. Quando Portugal conquista essa cidade aqui, eles fecham o caminho para isso. Eles estrangulam o comércio aqui no mar Mediterrâneo e começa a acontecer um comércio mais aqui no Oceano Atlântico. Então, o périplo africano ele começa com a tomada de Ceuta, em 1415. E depois disso, os portugueses vão conquistando as ilhas atlânticas, né? Por exemplo, o arquipélago de Açores, Cabo Verde, a Ilha da Madeira, né, que fica aqui, inclusive foi aqui que Cristiano Ronaldo nasceu, e depois disso os portugueses eles vão conquistando o litoral africano. Tá? Então eles vão conquistando feitorias, estabelecendo feitorias no litoral africano, descendo essa rota aqui. O nome que a gente dá para isso é périplo africano. Tá? Então começa com 1415, com a tomada de Ceuta, eles vão descendo, né, estabelecendo feitorias e fazendo comércio com os povos africanos descendo a costa da África. E à medida que eles foram fazendo isso, eles foram descobrindo mais sobre as correntes marítimas. E isso deu para eles um conhecimento muito grande de como funcionava a navegação, especialmente na costa da África. Eles descobriram que aqui,
nessa parte aqui existia uma corrente de água gelada que subia. Então era melhor para eles contornarem isso daqui, darem uma volta aqui, do que eles contornarem com esse caminho que aparece aqui em vermelho, tá? Então esse foi um dos conhecimentos que eles tiveram. E os principais navegadores que nós temos aqui são três, né? O primeiro é Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, essa linha vermelha aqui, é o cara que vai sair de Portugal, vai contornar a costa da África, ele vai descer por aqui e ele vai chegar aqui. Aqui ele pega uma tempestade, fica 3 dias perdido no meio do mar e ele descobre depois que ele consegue se encontrar de novo que ele está desse lado aqui. Então ele volta para Portugal e diz, ó, dá para passar pelo Cabo das Tormentas. Não tem gigante lá, não tem Adamastor, que era o gigante que eles acreditavam que existia lá, você consegue passar por lá. Tanto que o Cabo das Tormentas vai ser rebatizado e vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. O segundo navegador que a gente tem é chamado de Vasco da Gama, tá? Que é essa linha amarela. Então ele sai de Portugal, ele começa a abrir aqui, tá? Então ao invés de contornar a costa, ele vai abrir para pegar uma corrente que desce, era mais rápido, e depois disso ele sobe a costa da África, ele é o primeiro navegador a chegar por mar, conseguir chegar lá nas Índias. Ele chega na cidade de Calicut, na qual ele vai fazer um comércio marítimo gigantesco de especiarias. Ele volta para Portugal, tá? E se descobre que isso dava certo essa rota e que essa rota podia enriquecer eles pra caramba. E então, Pedro Álvares Cabral, em 1500, né, o caminho azul que você tem aqui agora, ele sai de Portugal. E no meio do caminho, a ideia que existe, que algumas pessoas têm, é que ele tipo, abriu demais e opa, chegou no Brasil sem querer. E daí depois, assim, foi descoberto o Brasil. Aqui a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, o caminho de Pedro Álvares Cabral, né? A rota de Pedro Álvares Cabral tinha como destino a cidade de Calicut. Então nessa cidade aqui, deu uma treta, os portugueses que ficaram lá estavam cercados, eles precisavam de auxílio militar, e Pedro Álvares Cabral foi enviado com um monte de navios de guerra para colocar ordem aqui em Calicut. Eles sabiam da existência do Brasil, né? Num outro vídeo eu vou explicar as provas assim de que os portugueses sabiam da existência do Brasil. Pedro Álvares Cabral manda os seus navios para cá, ele aproveita e abre um pouco mais, porque ele ia ter que fazer esse caminho mesmo, ele abre um pouco mais, toma posse do Brasil, depois ele manda a maior parte dos seus navios colocar ordem lá na cidade de Calicut e manda alguns navios de volta para Portugal, contando o que existia aqui no Brasil. Tá? Ele inclusive põe ordem lá em Portugal, perde praticamente todos os seus navios. Então Pedro Álvares Cabral ele não descobriu o Brasil, né, por acidente. Os portugueses sabiam da existência do Brasil. E, inclusive, usar a palavra descobrir, ela é errada, né? Porque quando a gente fala de descobrir, a gente está usando um conceito de eurocentrismo da história. Você só pode descobrir uma terra que está desabitada. E o Brasil ele era habitado pelos índios. Então, você falar de descobrimento é desprezar os índios, desprezar a civilização que existia aqui e dizer que só existe civilização na Europa e que a civilização europeia estava descobrindo um continente que era incivilizado. Então, utilizar o termo descobrimento, né, do ponto de vista histórico é errado. Seria melhor utilizar tomar posse ou conquistou aí como o verbo certo para descrever o que Pedro Álvares Cabral fez. E a partir de então começa, né, oficialmente a história do Brasil, né, nesse processo aí de descobrimento, entre aspas, dos portugueses dessas terras aqui. Mas a gente vai ter outros vídeos nos quais eu vou falar mais sobre isso, né, especialmente aí sobre esse processo de conquista da América. Beleza? Abraço!